Bom dia, meus caros, bem-vindos a este dia 26 de junho, para mim um dia especial. E eu juntei dois vídeos sobre o tema recorrente a partir do início do verão, a época balnear não da água, da praia, das piscinas, mas a época balnear dos incêndios, que todos os anos nos aflige, todos os anos ceifa vidas e milhares de milhões. Vamos ver o que aconteceu com os acusados do processo dos grandes incêndios de 2017, em que morreram 119 pessoas. Vamos ver esta parte de Pedrógão, o que é que lhes aconteceu, e depois vamos ver também o que é que aconteceu o ano passado em termos de incêndios. Ora então, vamos lá ver. A absolvição dos arguidos do processo dos incêndios de Pedrógão Grande de 2017 foi confirmada esta quarta-feira pelo Tribunal da Relação de Coimbra. Neste processo, o Ministério Público contabilizou 63 mortos. Não se esperava outra coisa senão a absolvição. Realmente ninguém matou ninguém mandou ninguém para a morte de propósito. Há, no entanto, o processo de negligência, de que falaremos mais tarde. Todos nos recordamos que a GNR, por não ter outras informações, enviou pessoas para a estrada da morte, e temos que falar sobre as comunicações, mas mais à frente. Os arguidos do processo dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande tinham sido absolvidos pelo Tribunal de Leiria em setembro de 2022. Inconformados com a decisão, o Ministério Público e os assistentes recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra. Como é que o Ministério Público recorre num caso destes, sabendo que não há ninguém diretamente implicado nestes incêndios? A única pessoa que eles deviam acusar, mas era preciso que o tivessem encontrado, foi o autor destes incêndios. Foi o incendiário, de que ninguém fala. Toda a gente fala no combate aos incêndios, porque é isso que movimenta milhões. Ninguém fala naqueles que provocam os incêndios, os incendiários. Esse sim, embora também não tivesse previsto que morreria tanta gente, mas lançar o fogo às matas é, para mim, um claro ato de terrorismo. Mas é claro que a Judiciária e o seu patrão andam preocupadíssimos com a extrema-direita, com o outro bêbado que deu a bofatada no ator que ninguém conhece. Isso é o que interessa, neste momento, à comunistação social toda erguida contra o Chega. E não percebem os estúpidos, que não têm outro nome, que quanto mais fazem estas palhaçadas, mais o Chega sobe. Mas pronto, continuando, e vamos ver então como é que o Ministério Público consegue recorrer de uma decisão em que realmente não há culpados, porque não os houve, exceto o incendiário. Mas esse ninguém o quer encontrar, ninguém o quer culpar. No entanto, os juízes desembargadores confirmaram a decisão da primeira instância e negaram provimento aos recursos. Foram assim absolvidos o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, os funcionários da rede Cidascendi, assim como os então presidentes das autarquias de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Quem não foi absolvido foi quem não foi acusado. Por exemplo, quem fez com que o Ciresp perdesse muitas das redundâncias que depois fizeram falta neste grande incêndio de Pedrógão, e que se as tivesse tido, porque na primeira versão tinha-as, essas redundâncias, se as tivesse tido, porventura teria havido comunicação, coisa que não houve. E estas pessoas todas morreram porque não houve comunicação entre bombeiros, entre forças da ordem e entre eles, uns e outros. Porque um sistema que nos custou 500 e tal milhões, penso que 540 milhões, falhou. E falhou como sempre falha. Mas quem comprou esse sistema de 500 milhões, que não funciona, não foi colocado no banco dos réus. Não foi acusado de nada. E quem nesse sistema depois poupou 40 ou 40 e tal milhões para ficar mais barato e depois perdeu essas redundâncias que tanta falta fizeram em Pedrógão, também não se sentou no banco dos réus. E refiro-me, obviamente, a António Costa, porque era ele que era o Ministro da Administração Interna na altura, foi ele que poupou os 40 milhões ao Ciresp, e por causa dessa poupança de 40 milhões, o Ciresp simplesmente não funcionou. O antigo vice-presidente do município de Pedrógão e então responsável pelo gabinete florestal eram também arguidos e foram igualmente absolvidos.
Neste processo, o Ministério Público contabilizou 63 vítimas mortais e 44 feridos optaram por procedimento criminal. Em causa estavam os crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência. Em tribunal não se provou que as mortes ou os feridos tenham resultado por ação ou omissão da conduta de quaisquer dos arguidos. Os incêndios de Já lá vamos. Bom, eu disse há pouco, António Costa era o Ministro da Administração Interna, não em 2017, aí já era Primeiro-Ministro, ainda foi pior. Foi na altura em que o Ciresp levou aquele corte. Claro, em 2017 era o próprio Primeiro-Ministro acusado, até, não sei se recordam, de estar de férias na semana dos grandes incêndios. Claro que ele não podia prever a catástrofe que por aí vinha, Ninguém podia prever isso, nenhum de nós, é verdade, mas o simples facto de estar de férias e ter voltado à pressa, ou acho que nem sequer voltou à pressa, e houve aquele encontro com aquele idoso, como se lembram que ele queria bater no idoso, quando o idoso o acusou diretamente disso e ele não negou. A verdade é que foi um acumular de erros, tanto na aquisição desse equipamento, dessa rede, o Ciresp, como depois na poupança que se fez de 40 milhões, em que se perderam muitas das redundâncias que se revelaram que seriam fundamentais para que houvesse comunicação, e não houve comunicação nenhuma, e as pessoas foram enviadas para uma estrada que mais à frente estava a arder, uma estrada sem retorno. Ninguém teve culpa, simplesmente não houve comunicações. Foi quem comprou o sistema e quem o dotou daquela redução de meios que devia ter ido a tribunal e não, obviamente, o chefe dos bombeiros ou o presidente da Câmara, que não tem nada a ver com a questão. Este segundo assunto, que já começou agora, tem a ver com outra coisa, tem a ver com o que aconteceu o ano passado, em 2024. setembro do ano passado, onde morreram 16 pessoas, voltaram a expor as fragilidades crónicas do sistema de combate a incêndios e a cooperação entre as entidades. As conclusões são de um relatório da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Portanto, meus caros, ano após ano, nada se aprende, o dinheiro é distribuído por todos da mesma forma, tenha havido pedrógão ou não tenha havido. No mesmo ano, a Serra da Estrela, em 15 de outubro, que também morreu muita gente, nada disso interessa, não aprendemos nada com os erros e parece mesmo que não queremos aprender nada com os erros, pois, se aprendêssemos alguma coisa com os erros, uma coisa básica teríamos que aprender, como 90 e tal %, para não dizer 100%, dos incêndios são colocados por mão, seja criminosa, seja negligente, mas 90 e tal % é criminosa mesmo, a primeira e talvez a única coisa que haveria a fazer seria vigiar as matas, como eu ando a defender há 30 anos. Pois fazem tudo menos isso. Compram helicópteros, alugam aviões, alugam canadairs, custam milhões por ano. Uma coisa que eles não fazem é vigiar as matas. Porquê? Porque no fundo eles sabem que se as matas fossem vigiadas, incêndios era coisa que não aconteceria. Fez essa experiência várias vezes. Na Serra da Estrela isso aconteceu durante o ano, longínquos anos 80, não posso precisar, mas sei que a tropa esteve lá, o exército esteve instalado no aeródromo e sei que durante esse verão não houve um incêndio, nenhum de uma roçadeira, como dizem, nenhum de uma queimada, nenhum da trovoada seca, nenhum dos eucaliptos que se incendeiam miraculosamente às 3 da manhã. Esse ano em que o exército esteve em Ceia, no aeródromo de Pinhanços, não houve um incêndio. Porquê é que não repetiram a experiência? Se a tivessem repetido, até ao dia 15 de outubro de 2017, não teriam morrido as 50 e tal pessoas que acabaram por morrer, no total de 119. 60 e tal em Pedrógão e 50 e tal na Serra da Estrela, incluindo um casal que voltou atrás para ir buscar uns pertences e já não voltou outra vez à estrada. Meus caros, isto tudo não aconteceria se houvesse vigilância das matas nos principais locais de entrada. Isso custava 1/1000 ou se calhar 1/1000º daquilo que custa a época balnear dos incêndios a cada um de nós por ano. No relatório entregue esta quarta-feira ao Governo e na Assembleia da República, o organismo liderado por Tiago Oliveira sublinha que, apesar do alerta do risco extremo ter sido emitido com 72 horas de antecedência, Com 72 horas de antecedência, nem sequer se podem queixar de não estarem avisados. incêndios de setembro de 2024 registaram problemas na coordenação estratégica que limitaram a preparação
e criaram dificuldades na cooperação entre entidades nacionais e regionais. Ou seja, a mesma história de 2017, repetida, todos os anos foi repetida logo a seguir em Monchique, se recordam, aí não houve vítimas mortais, mas ardeu aquilo tudo, e todos os anos, quando há um incêndio maiorzinho, o que se vê é que não se aprende nada com os erros do passado e volta tudo ao mesmo. Não há previsão, não há planeamento, sempre as coisas do costume. O que não deixa de haver é incendiários, e o que também não há é a vigilância das matas. Os incêndios expuseram mais uma vez fragilidades crónicas, como assegurar capacidade de antecipação, planeamento e comunicação. Todos os anos é a mesma coisa, nenhum ano é diferente. Porque é que esta gente não é sentada nos bancos do tribunal? A agência destaca os avanços e resultados positivos do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, bem como o sucesso da diminuição acentuada de ignições e da frequência de grandes incêndios. Mas isto é um randomize, isto é um calhar, como dizem os portugueses. Calhou que houve menos ignições. Calhou que os incêndios não tomassem tantas proporções. Foi apenas um acaso. Não foi nada planeado pelo homem, como muito bem é dito nesta peça. Não foi nada fruto do trabalho humano. Foi apenas uma coincidência, uma obra do acaso. E nós estamos sempre entregues à Nossa Senhora de Fátima. Que não haja incêndios, que os incêndios não sejam muitos, que não sejam muito extensos e que não morra ninguém. Estamos sempre a fiar-nos na Virgem. E não corremos. Mas é que nós temos que correr. Porque a Virgem não tem assim, pelos vistos, tanta força para evitar a mão criminosa dos incendiários. Os incêndios da terceira semana de setembro de 2024 foram os responsáveis por grande parte dos 137 mil hectares de área destruída pelas chamas durante todo o ano. 137 mil hectares e no final de setembro, onde já toda a gente estava, digamos, a desmobilizar, a pensarem que o ano tinha acabado e estava tudo a correr bem. Mas não foi assim. Em 2024, os incêndios provocaram 16 vítimas mortais, 9 operacionais, 4 vítimas de queimadas e doenças súbitas e 3 vítimas diretas do fogo. Foram só 16. Tivemos sorte, vejam bem, 16 mortos. E tivemos sorte, porque podia ter sido muito mais. Pior, só em 2017, quando morreram nos fogos 119 pessoas. A despesa do Estado com o sistema de fogos rurais totalizou em 2024 638 milhões de euros. Apurados até agora, mas calma que só no final deste ano é que vamos fazer as contas finais e nessa altura já ninguém se lembra, mas este número vai subir muitíssimo. O valor mais elevado desde 2018. Meus caros, é isto. Portanto, continuamos na mesma, como a lesma, continuamos a não aprender ou a não querer aprender, continuamos a não apontar o dedo a quem provoca os incêndios, porque é politicamente incorreto, mas a verdade é que são esses mesmos os incendiários que provocam tudo isto. Porque é que não há medidas de controle, de repressão antiterroristas? Porque isto é terrorismo anual. Isto sim, não é chapada no ator que ninguém conhece, dada por um bêbado. Não é isso o terrorismo. O terrorismo é isto. Num ano morrem 119, no outro ano morrem 19, no outro ano morrem 15, no outro ano morrem 20 e tal, para além dos milhares de milhões de hectares que, ao longo de todos estes anos, são subtraídos à nossa floresta. Para além dos milhares de toneladas de dióxido de carbono, não é? Ambientalistas, onde estáis? Onde estáis vós, ambientalistas, quando começam os incêndios? De que ninguém quer saber porque não são contabilizáveis. Estes números, que são milhares de toneladas de carbono lançadas na atmosfera, de dióxido de carbono, não são contabilizados porque são fruto de, dizem eles, um acaso. É a natureza. Não é a natureza. É a mão humana criminosa que faz libertar estes milhares de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, muito mais do que os automóveis que andam em Lisboa o ano inteiro. Mas isso ninguém quer saber, lá está, isso é politicamente correto. Temos que fazer tudo menos vigiar as matas por uma simples razão. É que se vigiarmos as matas, meus caros, provavelmente deixamos de ter incêndios e deixamos de ter este negócio. Muito obrigado e até logo.